A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueça aquele like, muitos esquecem o like, não é? E aí é o motivo para que essas apologéticas, que é 100% para católicos, não chega a outros católicos, porque você teima em não dar o like, não é? Veja só, aqui embaixo, meus queridos amados irmãos e irmãs, está escrito o quê? Contribua com esse apostolado, pixtabira634@gmail.com, é você que faz com que essa obra ande, né? É você que faz com que a graça de Deus chegue a muitos católicos. Não só você é abastecido pela graça de Deus aqui, pela apologética católica, como também você faz com que chegue a muitas outras pessoas, porque também aqui nós, né, usamos dessas contribuições para colocar gasolina na moto, para levar o Evangelho. Nessa Semana Santa eu levei a minha esposa, fui com a minha esposa, e ela evangelizou em muitos lugares, né? Tirando assim aquele rito diabólico da teologia da libertação e pregando o verdadeiro evangelho doutrinário da Igreja de Cristo. Muito bem, veja o que você fez. Nós não podemos aqui estar dizendo o que é que nós fazemos, não é? Porque Jesus disse, dê com a mão direita que a esquerda não veja. Então ninguém pode estar falando das obras, mas só para você ter uma ideia, quando você contribui com esse apostolado, o que você está fazendo? Você está evangelizando. Então você nos ajuda muito no ponto cada dia. Essa aqui é a realidade, viu? Você não faz menção disso. Então, tá aí o nosso Pix mais uma vez. Ali, pixtabira634@gmail.com, tá no nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua, você que ainda não contribuiu, você que contribui, Deus lhe abençoe, você está em nossas orações. Veja, aqui está amanhã, ó, tá pardo, tá cinza. Terminando o Rosário, o Instituto Hesed, eu venho gravar o vídeo nas manhãs aqui. Tô até com esse capuz aqui na cabeça, eu nem gosto disso. Mas estou com gripe, né? Sinusite, renite alérgica que tenho, né? Tenho que estar usando essas coisas aí. Muito bem. Meus queridos irmãos, minha querida irmã, nós vamos ver hoje dois evangelhos. Você sabe que dentro da Bíblia tem dois evangelhos. O evangelho verdadeiro e o evangelho falso, não é? Nós vamos ver dentro da Sagrada Escritura como também há duas fés, a fé verdadeira e a fé falsa. Mas nós vamos ver hoje a questão do evangelho verdadeiro, que é o evangelho da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o evangelho das igrejas falsas, o evangelho da fé falsa. Nós vamos ver aqui alguns versículos, né? E nós já estamos com um aqui em cima, já meta o dedo no like. 1 Coríntios 4, de 1 a 4. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. Veja só, a igreja ela é o quê? Ela é administradora dos bens celestiais. Porque os sacramentos são bens celestiais. Se não tiver essa igreja fundada por Jesus, não é? Se você não tiver um padre, um bispo de sucessão apostólica, que está ligado à Santa Sé, com submissão ao líder sucessor de Pedro, você não tem, não é? Você não tem verdadeiramente os bens celestes para a tua vida. Que bem celeste? Através do Padre, recebendo Jesus vive na Eucaristia, não é? Como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Através do Padre, através do Padre, o que é que você tem mais? Através do Padre, você tem o perdão dos pecados. São o Padre de sucessão apostólica, você não tem o perdão dos pecados. Porque Jesus é claro, se vocês perdoar, serão perdoados. Se vocês não perdoar, não serão perdoados. Então esqueça a questão do perdão, você não tem. Ou seja, sem o Padre, não é? Nós não temos o reino de Deus. Ou seja, sem a igreja ninguém se salva. Essa aqui é uma realidade, não é? Isso está certo. Então São Paulo diz aqui, ó, que os homens nos consideram, pois, como simples operários de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. São administradores. A igreja, através da igreja, se conhece a multiforme sabedoria divina. Efésios 3:10, isso está claro demais para nós. Não é?
Vamos seguir o texto. Verso 2. De azul aqui embaixo. Ó. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Aí está. O que é que se exige dos administradores? Quem são os administradores? São esse contexto de administradores cabe dentro do magistério da igreja. Bispos, o Papa, né? O bispo líder, o Papa, presbíteros e diáconos. Versículo 3 de roxo embaixo. Vamos ler. A mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. Olha só. Versículo 4. Veja a simplicidade dos administradores da verdadeira igreja, dos membros da verdadeira igreja. Era até o versículo 4, né? Aqui está o versículo 4. Vamos ver aí o versículo 4. De cinza. De nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Então, o que era que estavam fazendo? Se você pega aí nos primeiros, nos capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 ao capítulo 4, mais ou menos, de Coríntios, vai haver uma divisão na igreja de Coríntios. Há uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Kefas. E então São Paulo está falando da simplicidade de que as pessoas não devem dividir a igreja. Hoje nós conhecemos isso de vacantistas, tradicionalistas radicais e por aí vai, né? Que tentam dividir a igreja. Teologia da libertação. Então, nós estamos vendo aqui que uns davam mais crédito a Paulo. Não, nós somos da turma de Paulo. Não, nós somos da turma de Apolo. E aí ele está dizendo simplesmente quem são os membros da igreja. Eles são o quê? Administradores. Como hoje, né, o protestantismo, seita X, seita B, seita... Né? Então começa por aí mostrando verdadeiramente quem são os membros da igreja, quem são os consagrados. Vamos continuar. Então, a pregação da igreja, o que sai da boca dessa igreja, primeiro você está vendo aqui, ó. Você agora vai ficar agora com essa cor, tá? Que é a cor dos nossos canais aqui no YouTube, né? Então você sempre vai acompanhar esse vermelho aí, cor de vinho, vermelho bordô, como queira. Veja só. Desses membros da igreja provém o quê? O que sai da boca deles, o que ensina doutrinalmente falando, é verdadeiro ou é falso? 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 6, vamos lá. Cor de salmão aqui embaixo. Ó. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, como é a da falsa fé, né? Nem de engano. Então, a pregação da igreja, ela tem a autoridade dada por Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem não ouve vocês, não me ouve. Não é? Depósito conferido, guardado da fé, 17 de João, né? Com a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, quanto a isso está claro, veja, a nossa pregação não provém de erro. Meus irmãos, a pregação da Igreja Católica, ela não provém de erro. Foi o próprio Jesus que ensinou e ela continua só transmitindo aquilo que Jesus ensinou quando esteve aqui há 2000 anos. A Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, quem é que ensina ao pé da letra? A Igreja Católica e nenhuma outra mais. Né? Versículo 4. Aqui embaixo. Ó. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, Deus é quem? Jesus. Jesus confiou dizendo, quem ouve a vocês é a mim que está ouvindo. Falamos não para agradar aos homens, não. E sim a Deus, que sonda os nossos corações. Por que o Evangelho,
Por que que você vê aí o beijo gay, né? O beijo gay de um líder religioso budista? Né? Um beijo pedófilo. E você vê todas as mídias, não posso falar mais, não posso aqui dizer o nome das mídias, senão esse vídeo vai ser censurado. Mas você sabe que as mídias, a internet, ela inocentou esse líder religioso. Agora imagina se isso fosse o Papa. Essas próprias mídias diabólicas, que é governada por Satanás, e serve à nova ordem mundial, essa aqui é a realidade, né? E está a serviço do comunismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles inocentaram esse líder religioso. Eles inocentaram esse líder religioso. Se fosse o Papa, eles tinham crucificado. Você vê em toda a Semana Santa os vídeos satânicos, filmes diabólicos, filmes protestantes, filmes denegrindo freiras, padres, rodando, né? Em todas as redes sociais. Veja a diabolicidade e o tamanho. Enquanto, não é? Começa com G essa mídia, não posso dizer mais. Começa com G. Ela não valorizou a Semana Santa. Ela foi valorizar os líderes de falsas religiões pagãs. Qualquer coisa que a Igreja Católica faz, pequenininho por mais que sejam, se tornam, ou seja, fazem uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque o evangelho que a igreja prega é contraditório a esse mundo. A doutrina da igreja é contraditória a esse mundo, veja. Mas como Deus nos julgou digno de confiar o evangelho, falamos não para agradar os homens. As religiões falsas, o protestantismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, né, o ateísmo, fala para agradar esse mundo. A igreja de Jesus Cristo não. Porque ela não é desse mundo. João capítulo 17, a partir do versículo 21. Pai, eles estão no mundo como eu estou no mundo, mas não é desse mundo. Ou seja, ele não fala conforme o mundo. O mundo os odeia, por isso que eles são cordeiros em meio de lobos. São ovelhas no meio de lobos. Você está compreendendo, meu querido irmão e irmã? O evangelho verdadeiro, o quanto ele sofre nesse mundo. A igreja verdadeira, o quanto ela sofre nesse mundo, ela é perseguida. Porque esse mundo jaz sobre o maligno, esse mundo está sob a proteção, está sob o domínio de Satanás. Todas as mídias sociais estão no domínio do capeta. Todas. Serve a nova ordem mundial. E vai servir ao anticristo. Elas vieram para quê? Para se colocar à disposição do anticristo. Não para agradar a homens, mas sim a Deus, que sonda os nossos corações. Não para agradar este mundo. O evangelho da igreja não agrada esse mundo. É contraditório a esse mundo. Tanto que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai dizer que os homens já não suportam mais essa doutrina. Mas elas estão olhando para as vitrines que esse mundo oferece para agarrar-se a isso. Versículo 5. 5 e 6. Com efeito, nunca usamos de adulação. Não. Então a doutrina da igreja ninguém pode mudar. Com efeito, nunca usamos de adulação. Como sabeis, nem fomos levados por fins interesseiros, como leva o protestantismo. Deus é testemunha. A pregação protestante tem um fim financeiro nela, interesseiro nela. Mamon. Mas o evangelho da igreja verdadeira fundada por Cristo, sempre católica, não. Versículo 6, de roxo lá embaixo. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Aí está. Aprende, ó Coríntios. Aprende, ó Tessalônica, que também estava se dividindo. Não buscamos glórias humanas. Por quê? Porque o mundo não pode, esse mundo não pode aplaudir o evangelho pregado pela igreja de Cristo. Não, porque é o próprio Jesus pregando. Quando Jesus diz, quando vocês falar, eu falando. Quando vocês ensinar, eu ensinando. Lá em Lucas 10, 16.
O mundo não pode aplaudir. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo sodomita babilônico, ele não pode aplaudir. Esse mundo de Jezabel, das Jezabéis protestantes, não pode aplaudir Jesus. Não pode aplaudir o evangelho pregado pela Igreja Católica, porque eles são das trevas, eles são filhos das serpentes. Só quem pode aplaudir e exaltar é os filhos da mulher. É simples assim, amados. 1 Coríntios 15, versículo 1 e versículo 2, aqui em cima. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Verso 2. E amarelo aqui embaixo. Por eles sereis salvos. Pelo evangelho pregado pela Igreja de Cristo, o que é que ele faz conosco? Nos salva, porque é um evangelho doutrinário. Por ele sereis salvos, se o conservardes, como vô-lo preguei. Aí está. Por que que nós vamos ser salvos se nós conservarmos e vivermos a doutrina do mesmo jeito que Jesus ensinou? Qual é o evangelho que Paulo pregou? Se você pegar aqui, você vai pregar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a versículo 17, você vai ver. Falando da Eucaristia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a versículo 29, Paulo está falando da Eucaristia. Se vocês seguirem ao pé da risca, Paulo está dizendo, esse evangelho que nós pregamos, que a igreja prega, e que eu também anunciei, conforme a sã doutrina, vocês são salvos. Paulo foi quem mais recomendou a doutrina da igreja. Você pega Tito capítulo 1, verso 9, Tito capítulo 2, verso 1, da tradução da Bíblia da Ave Maria. Paulo é quem mais fala a doutrina, tanto em termos doutrinais, pois são cartas pastorais doutrinárias. A Timóteo, a Tito. Versículo 3 lá embaixo. Não, peraí, ainda não terminamos, não, né? O amarelo ainda. Verso 2. Por ele sereis salvos, se conservardes como vô-lo preguei. Sem mudar a doutrina da igreja. Sem mudar a doutrina. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. De outra forma. Se você não vive, escuta o que eu vou te dizer. Se você não vive conforme a doutrina da igreja, esse é o evangelho vivo. Quem vos ouve, a mim ouve. Você não escuta a igreja. Se você vai na linha dos apóstatas, 18 de Mateus 17, seja para ti como pagão, aí não tem como você se salvar, não. O que é abraçar a fé do evangelho pregado pela Igreja Católica? Não passe para outro evangelho, porque você não vai ser... É vã. É uma fé falsa. É um evangelho falso, porque há muitos evangelhos falsos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Há muitos evangelhos falsos. Cuidado com isso. Vamos continuar. Olha só. Presta atenção, amados. Aqui embaixo de azul. Mas temos que, como a serpente, acabei de falar e nós vamos para ele, né? Mas temos como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos e se aparte da sinceridade para com Cristo. De que maneira? Veja, o ministério protestante, o ministério das seitas, a pregação deles é a mesma, o ministério deles, a intenção deles é a mesma de Gênesis 3, da serpente para com Eva. Veja só. Deus disse, não comereis do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E o diabo disse, não coma que vocês serão como Deus. Não é isso que os protestantes dizem, venha para cá que aqui você está salvo. Olha só. Verso 4 é um pacata. Verso 4 de amarelo. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, então há vários Jesuses. Outro Jesus que a igreja não pregou durante esses 2000 anos. E é esse que apareceu no ano de 1500 com o senhor Lutero. Com o Jesus, com o Deus minúsculo Lutero. Porque quando aparecer alguém, é o mesmo, aqui ó, do versículo 3, é o mesmo ministério de Lúcifer, da serpente para com Eva. Pregando outro evangelho diferente, outro Jesus diferente, vejam, Jesus diferente. Ou se trata daquele
diferente daquele que pregamos, diferente daquele que a igreja sempre pregou, ou se trata de receber outro Espírito, veja, outro Espírito, está até em minúsculo, que é outro Espírito que se passa pelo Espírito Santo, diferente, que haveis recebido, ou outro Evangelho, diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais. Veja, outro Jesus, outro Espírito, que se passa pelo Espírito Santo, e outro Evangelho. Aonde é que tem isso, irmão Fábio? Na fé falsa. Na fé herética protestante. E vocês aceitam de boa mente como Eva, no capítulo 3 de Gênesis, aceitou a pregação da serpente, a mentira da serpente, de Satanás. Ela aceitou de boa mente. Aí vocês aceitam isso de boa mente. Está lá no fim, ó. De boa mente e aceitais. Vai seguir o falso profeta. Não tem dois evangelhos, amados. São pessoas que deturpam, castram a Bíblia para mentir. Pedro já disse isso. Veja só, nós estamos vendo o evangelho falso. A igreja pedindo cautela, pedindo para vocês, alertando vocês para não correr o perigo de ser enganado pelo evangelho falso dos apóstatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos lá? Estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Você acabou de ver comigo, 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Né? Você já passou, você já saiu. Ó. Estou admirado, veja como é que São Paulo diz. Lá aos Coríntios diz, vocês aceitam de boa mente. Ele diz, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça. De que maneira chamou a graça? Pelo meio do batismo. Graça de Cristo para um outro evangelho. Outra tradução diz, para um outro evangelho diferente. Eu estou admirado. Estou admirado. Como vocês facilmente deixam ser enganados por falsos profetas, por pastores ecos e falsos profetas que passam na porta, conforme 2 a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 5, enganando, levando mulherzinhas carregadas de pecados. Que não se arrepende dos seus pecados, nem busca um padre para confessar, mas passa para a minha seita e você já está perdoado. É ou não é assim? Dessa turma eu já fui. Quando tu ia, eu já vinha. É desse jeito, meus queridos amados irmãos. Versículo 7. Não existe dois evangelhos. Lá diz diverso porque é o evangelho doutrinário. Em 2 Coríntios 11, você acabou acompanhando comigo. Verso 4. Versículo 7 de roxo embaixo. De fato, não há dois evangelhos. Mas se não há dois evangelhos, então por que aqui tem diversos, vários, entre parênteses, evangelhos? Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Aí está. Há pessoas que perturbam o evangelho verdadeiro pregado, doutrinário da Igreja de Cristo. Chama-se protestantismo e todas as heresias que existiram, o gnosticismo, pelagianismo, iluminismo, o diabolismo e aí vai. E quantas heresias que a igreja teve que enfrentar, e a maior de todas elas, a anticrística, as heresias atuais, a protestante, a teologia da libertação. Quantas heresias, não é? São muitas as heresias. Mas não para por aí não. Mas quem é o autor desse segundo evangelho, na realidade? Quem traz esse segundo evangelho? Essa segunda doutrina ou as milhares e milhares de doutrinas que existem hoje? Vamos ver? Quem são? Vamos lá. Julgai vós mesmos, é decente? Meus irmãos, perdão, é 2 Coríntios, eu coloquei 1 Coríntios.
Misericórdia. Quem é o autor? Agora sim, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Quem é o autor desse segundo evangelho? Ou das milhares e milhares de doutrinas que existem hoje? E quem são esses? Veja que nós estamos aqui, se você pega todo o capítulo, você lê todo o capítulo, de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 3, quando você chega aqui no versículo 4, que eles trazem um Jesus diferente, eles trazem um evangelho diferente, um espírito diferente, e vocês aceitam de boa mente, logo no versículo 13, fala desses tais super apóstolos. Quem são eles? São Paulo diz aqui, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. É à toa que esses falsos pastores se disfarçam em ministros, se disfarçam em apóstolos. Quantos apóstolos não temos hoje, né? Nós sabemos que só teve 13 apóstolos com Paulo, né? Morreu, acabou esse apóstolo, não existe mais apóstolo. Mas ele se denomina apóstolos, né? Ele se denomina apóstolos. Os falsos profetas de hoje, apóstolos, né? Quantos apóstolos falsos não tem aqui? Eu não chamo de apóstolos, eu chamo de apóstatas. Quantos apóstatas não tem aqui no Brasil? Agenor Truque, Esteve Hernandes, Valdemir Santiago, e por aí vai. Né? São muitos. São falsos apóstolos. 14. Amarelinho aqui. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura, ou seja, se transforma em anjo de luz. Ali é a própria luz que o capeta usa. Né? Esses falsos profetas que falam em nome de Jesus, em nome da Trindade. Né? Versículo 15, ó. Parece bem normal que seus ministros, são ministros de quem? Seu ministro de quem? De Satanás. Que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, ou seja, em ministros de Cristo, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, quando disser pregamos em teu nome, curemos em teu nome, possamos demônio em teu nome. Retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, ide para o fogo eterno. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Ei, meus amados. Vamos pegar um último. A igreja está alertando para o perigo dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, das heresias. Olha Mateus 24. Eles, cuidado até com os milagres que vocês veem lá. Cuidado até com os milagres que vocês veem lá. Mateus 24, versículo 11. Dentro do caos que o mundo está hoje, as pessoas que não conhecem a sua fé, as pessoas que não conhecem a verdade, elas dizem, o protestantismo é a salvação. Veja o versículo 10. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente, e mutuamente se trairão, se odiarão. Então elas vão para as seitas. O casal que quer viver bem vai para as seitas, porque a seita apresenta uma carapaça de comunhão, apresenta uma carapaça de livres. Versículo 11. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muito. Versículo 12. E eles crescerão de que maneira? Ante a face do progresso crescente da iniquidade. Por isso a caridade de muitos se esfriará. Por que a caridade? A caridade verdadeira. Por que a caridade vai se acabar? Porque essa caridade, esse amor foi dado no batismo. Então, quando ela renuncia ao batismo, quando ele aposta, até pagão, não houve mais a igreja, Mateus 18, 17, seja para ti como pagão, então esse amor acabou. Esse amor que foi dado pelo batismo, né, como virtude teologal, ela acabou. Dentro da pessoa que apostatou para a heresia. Por isso, olha só, o versículo 24, 23 agora. Presta atenção. Versículo 23. Aqui abaixo do meu dedo. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, que não é a igreja verdadeira, eita, vamos para ali, para aquela esquina, olha lá, olha o nome daquela placa denominacional ali, Deus é amor, universal do reino de Zeus,
poder de Zeus, evangelho quadrado, quadrangular, comprido, redondo. Olha, Cristo está ali. O que diz? O que diz? Não creais. O que se vê hoje é que Cristo está em todo lugar, né? Menos na Igreja Católica. Porque Jesus Cristo está em um lugar, apenas em um lugar. A Bíblia é clara. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 24, Cristo não entra em igrejas fundadas por homens, mas na verdadeira. Não entra em igreja fundadas por homens, que é figura da verdadeira, mas no próprio céu, na igreja verdadeira e no céu. Olha só. Cuidado quando dizem, vem para cá, Brasil, que Jesus está aqui. Versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos. Quem são os falsos cristos? Os fundadores de seitas. São os fundadores, tá? Os cabeças das seitas. Quando eu fundo uma seita, eu sou um falso cristo, porque só Cristo pode fundar a igreja. Então, quando eu fundo uma igreja, eu sou um falso cristo. E esses falsos cristos morreram, e nenhum deles foi crucificado, e nenhum deles ressuscitou no terceiro dia. E falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os que estão a serviço desses falsos cristos. Agora o que eles fazem, ó, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Pácata, veja aí. Esse é o pácata que as heresias dão nas orelhas de vocês, católicos que não conhecem nem a mão esquerda e nem a direita, e vai seguir falsos profetas, pregando um Cristo diferente, um evangelho diferente, de boa mente vocês aceitam. Aí vocês vão após o falso Cristo, o falso mestre, o falso profeta. Leia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, e você vai ver o que são os falsos mestres. Aí vocês seguem, porque vocês estão vendo milagres. Não, ali tem milagres. Ali tem restauração financeira. Ali eu vou acabar com as minhas dívidas. Ali o banco, eu estou devendo o banco, mas eu vou passar a tal da toalha, sento uma benção na porta dele e o banco vai ser meu. Com tudo que tem dentro. Isso chama o quê? Cobiça. A Bíblia diz que a cobiça é uma idolatria. Ganância. E aqui esses milagres que os falsos profetas, falsos apóstolos, pastores fazem, chega a enganar até mesmo escolhidos. Quem é os escolhidos? Que estão dentro da Igreja Católica. De enganar. De dizer, olha, aquele pastor abraçou o leproso, ele foi curado. Aquele foi Deus mesmo. Não é Deus. Olha. Jesus dizendo no 25. Eis que estáis prevenidos quando essas coisas acontecerem. E eu estou aqui hoje sendo boca de Deus, falando com a ação do Espírito Santo, para dizer, cuidado com essas seitas, porque elas pegam seus milhares e milhares de doutrinas falsas, de evangelhos falsos, de cristos falsos. Eu fui de mais de 10 seitas, em cada seita era um Cristo diferente que eles apresentavam. Cuidado com isso. Meus irmãos, se inscreva no canal, não esqueça aquele like. Lá embaixo, só mais uma vez lembrando, está aí a chave Pix, nos ajude, né? E que Deus lhe retribua a dádiva em dobro. Deus os abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.